eu quero falar da experiência que eu tive com o chá da ayahuasca. A primeira vez que eu tomei o chá da ayahuasca, eu fui convidada por uma amiga e eu estava naquele pensamento, né? Achando assim que, eu vou, né? Eu não acredito nessas coisas de que você consegue visualizar além daquilo que os olhos da gente não enxerga. Aí eu fui. Cheguei lá, a gente tem muitas orientações a respeito das coisas que podem acontecer. E existe uma pessoa lá que orienta, é uma tenda, né? Normalmente sempre é feito em tendas espirituais e sempre tem o mentor, a pessoa que vai guiar a sessão espiritual. Foi bem interessante porque eu senti lá uma vibração boa, uma recepção muito boa. As pessoas foram bastante calorosas na recepção, orientaram tudo direitinho que poderia acontecer com a gente. Como eu era novata, eu não sabia nem o que poderia me acontecer. Então, eu fiquei naquela, né? Assim, já tinha sido avisada pela minha amiga que a gente tem sensações e percepções sensoriais que ficam no momento pós tomar o chá da ayahuasca bem aguçados. Todos os sentidos, paladar, olfato, visão, audição, tato, ficam todos aguçados, muito sensíveis a perceber certas coisas. Então, eu estava totalmente descrente. Cheguei lá descrente, naquele espírito mesmo de zoeira. Falei assim, eu vou satisfazer a curiosidade da minha amiga, né? Porque, na verdade, não era nem tanta a minha curiosidade, porque eu estava bem cética no momento antes de tomar o chá, né? Cética mesmo. E para quem não sabe o que é cética, a pessoa duvida de qualquer coisa. E aí eu fui, né? A minha amiga me disse que ela tinha tido visões de coisas do além e outros amigos também tinham me dito: Solange, não vai tomar o chá da ayahuasca porque você vai ver o capeta, o diabo. Eu dei tanta risada, eu dei muita risada quando me falaram isso, porque eu não acredito, né? Até então, aquele momento ali, eu não acreditava naquele momento. Tranquilo, beleza. Fui. E assim, a gente toma, chega lá, recebe todas as orientações, toma o chá e nós ficamos todos sentados, uns distantes dos outros, em meditação, meditando sempre com os olhos fechados e percebendo, né? Tentando perceber as coisas que podem acontecer. E então, eu estava ali, sentada, de olho fechado, quando fui de repente, eu senti alguém tocar em mim, passar a mão no meu braço. E eu comecei a ter taquicardia. Uma taquicardia que eu senti meu coração parecia que estava a 200 batimentos por minuto.
Mas aí eu me concentrei e permaneci de olho fechado. Eu não queria abrir o olho, porque a gente tem que ficar de olho fechado. E aí eu escutei no meu ouvido uma voz de mulher falando assim para mim: tudo acontece na nossa vida por permissão. Tudo que acontece na sua vida é por permissão sua. Você permite. E é na hora que eu ouvi essa voz de mulher, era uma voz assim bem suave, uma voz bem bonita, uma voz bem tranquila, bem suave mesmo. Eu abri o olho assim, comecei a procurar quem é que estava falando no meu ouvido. E aí eu não vi ninguém, porque todos estavam sentados e permaneciam sentados e todos de olhos fechados. E aquilo me deu medo. Muito medo. E aí eu fiquei com tanto medo, deu taquicardia, que eu levantei a mão, porque quando você não está passando bem, ou alguma coisa acontece, você levanta a mão e vem alguém te ajudar. Aí eu contei o que estava acontecendo, e aí a pessoa lá falou assim: nossa, Solange, estão tentando se aproximar de você. E são seres de outra dimensão que estão tentando passar uma mensagem para você. Então continua de olho fechado e tenta captar. E assim, a partir daí eu já não consegui mais. Não consegui mais. E foi bem interessante. Foi bem interessante que depois que todos nós lá terminamos o ritual, eu tive a orientação também que depois eu iria perceber outras coisas que talvez eu pudesse ser visitada e receber mensagem de coisas que eu poderia vir a ter que fazer. E foi assim. Nesse dia eu não consegui dormir, mas assim, eu fiquei 15 dias. 15 dias em estado pleno. Como se tudo que acontecesse, que pudesse acontecer de ruim, não ia me atingir. Eu tive essa sensação, como se o mundo pudesse desabar em cima da minha cabeça, o mundo pudesse acabar e isso não ia me abalar, não ia me afetar. E aí tive outras visões também. Não sei se era o efeito do chá, mas já tinham se passado uma semana e eu vi certas coisas, mas assim, a minha experiência com chá da ayahuasca foi uma coisa extra comum. Da segunda vez também eu tive audições e tato de sentir, ter percepções de o som ambiente, ele tocava na minha pele. Como se as notas musicais estivessem passando entre os meus poros e eu sentia a vibração de cada nota musical. E assim, tive visões de seres que não era desse mundo. Para quem não acredita em ET, mas para mim era. Eu também não acreditava. Mas era ET. Eu vi na minha frente, eram enormes, gigantes. Tinham mais ou menos cada um 3 metros, mais ou menos 3 metros cada um. E eles conversavam comigo, falavam comigo. E teve um que eu prestei muita atenção e ele falou: nós viemos aqui para abrir os teus chakras, principalmente do coração.
Existem muitos sentimentos que você precisa trabalhar, e esses sentimentos, e nós vamos trabalhar os seus sentimentos, principalmente dos chakras. E eu estava sentada, porque lá é assim, tem que ficar sentado, de olho fechado. E eu me comunicava mentalmente com eles. É uma coisa que só a pessoa que tomou sabe como que é essa comunicação. E eu falei, eu estou aqui. O que tiver que ser, será. Vamos lá, então. E eu senti tocar no meu peito, assim. Tocar. E foi uma coisa fora do comum. Uma coisa assim que eu via esses seres, eram enormes, gigantes. Eram cinzas, eram acinzentados, tinha uma cabeça enorme, um corpo gigante. E eu falava assim, eu não tô com medo de vocês. Eu não estou sentindo medo de vocês. E eles falaram assim, não, mas não é para ter medo. Não é para ter medo. Só que você precisa trabalhar essas questões dos seus sentimentos. Os seus sentimentos, você tem muitos sentimentos que você precisa trabalhar essa questão de limpar os seus chakras. Mas nós vamos te ajudar. Você vai fazer eliminação de excreções, que é para ter o seu campo energético limpo. E eu disse, tudo bem, tá bom? E aí, a partir daí, eu comecei a passar mal. Passar mal, eu urinei. Eu tossi tanto que eu urinei. De tanto que eu tossi. Comecei a chorar sem querer. E eu não estava entendendo porque as lágrimas corriam tanto. E eu comecei a dar risada. Falei, ué, mas eu não quero chorar, por que eu tô chorando? E muitas lágrimas. E aí, a partir daí, também comecei a vomitar. Vomitei muito, muito mesmo. Isso aí foi a segunda vez que eu tomei o chá da ayahuasca. Na terceira vez que eu fui, eu estava assim, já sabendo mais ou menos como tudo acontecia. E antes de começar o ritual, o que orienta, o que direciona o ritual, disse que a gente ia ter uma experiência com Deus hindu, que se chama Ganesh. E eu fiquei cética de novo. Eu fiquei bem cética, né? Não dei muita bola. Ele falou assim, ó, quando Ganesh se fazer presente, vocês vão eliminar secreções. Talvez algum de vocês chore muito na presença de Ganesh. Talvez o choro seja involuntário. Ou então tem algum tipo de eliminação, excreção corporal, que vocês não vão saber a causa. Mas é normal, se acalmem. E eu fiquei cética. Bem cética. Mas tudo bem. Aí quando fui lá para as tantas horas da madrugada, eu estava lá no meio daquele povo e o meu nariz começou a escorrer muito, como se eu tivesse uma gripe tremenda. E assim eu não conseguia controlar. E eu limpava meu nariz pingando, parece que tinha uma torneira aberta aqui. E meu nariz escorrendo, que aquilo estava me incomodando. E eu falei, ué, mas peraí, o que está acontecendo? E aí eu tive a curiosidade de abrir o olho e vi que o ambiente que eu estava todo iluminado.
Eu falei, ué, mas eu cheguei aqui e não tava assim. Eu via a parede brilhante, tudo iluminado. E eu vi, era como se fossem seres espirituais pra lá e pra cá, andando pra lá e pra cá, como se tivesse uma porta tridimensional aberta. E esses seres passavam pelas portas e desciam, porque tinha uma escada muito alta que subia. E eu ficava olhando aquilo e falei, gente, que isso? Eu estava consciente do que estava acontecendo, com o olho aberto, e eu via esses seres iluminados, mas não dava para ver o rosto. Era como se fosse gente em forma de luz. E eles iam e voltavam, iam para lá e para cá, e passava para lá, para cá, para lá e para cá. Subiam e desciam as escadas. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fiquei assim, eu fiquei bem assim, eu falei, nossa, será que é real isso que estou vendo? Será que é real? E aí eu resolvi fechar o olho para não ver mais. E aí a gente tem que contar a experiência no outro dia para o homem que tá lá, que faz o ritual todo, né? E ele falou assim, é normal, Solange, você ter essas visões e tudo, porque são seres iluminados que estão aqui para ajudar nós na Terra. Eles levam os nossos problemas, tudo, e nos ajudam. Foi isso que aconteceu comigo. Eu achei uma experiência maravilhosa, uma experiência super importante para mim. Foi muito legal, porque foi a partir daí que eu deixei de ser cética. Foi a partir daí que eu comecei a perceber que existe coisas além daquilo que os nossos olhos não enxergam. Foi a partir daí. Essa foi minha experiência com o chá da ayahuasca.